Aleluia. Meu Deus. Pode sentar no seu lugar. Deixa eu me recompor aqui. A glória do Senhor é maravilhosa demais. Nos enche, nos inunda, nos tira do chão. E é isso que o Senhor quer fazer conosco hoje. Com cada um que entrou aqui. O Senhor quer te tirar do chão. Fazer você andar no sobrenatural. Para isso, o título da mensagem de hoje é Íntimos de Deus. Íntimos de Deus. É o patamar, é o nível, é o local onde Deus quer colocar eu e você a partir dessa noite. Íntimos de Deus. A vida cristã, ela é grande demais para ser vivida de forma pequena, medíocre, mediana, religiosa, de qualquer jeito. Deus, ele deseja mais do que nós sejamos alguém que tem jargões evangélicos. Misericórdia, aleluia, glória a Deus, está amarrado. Ele quer que a gente tenha mais do que uma presença na igreja. Ele quer ter uma intimidade conosco. Ele quer ser íntimo de nós. E que nós desejemos essa intimidade com Ele. Para isso, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo de número 47, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 47, de 1 a 9. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou lá para fora, para a porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. E mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes. Por onde essa água flui, para lá semeia a água salgada. De modo que, onde o rio fluir, tudo viverá. Eu quero que você fique com essa última frase. Onde o rio fluir, tudo viverá. Tudo viverá. Há 4 tipos de pessoas, de cristãos, salvos dentro da igreja. 4 tipos de cristãos salvos dentro da igreja. Há aqueles que a água estão nos tornozelos. Há aqueles que a água estão nos joelhos. Há outros que estão com a água sobre a cintura. E há outros que as águas os cobrem.
E que eles não andam, como a gente leu no texto, pisando no fundo do rio, mas as correntezas o levam. Esses são os íntimos. E é nesse ponto que o Senhor quer nos levar nessa noite. Deus tem falado com o pastor Daniel, ele tem falado aqui de púlpito, Deus tem falado nessa igreja o que ele deseja para nós como igreja, como Peniel. Deus deseja um nível de profundidade maior. Deus deseja um enchimento. Deus deseja um sobrenatural. Deus deseja essa palavra profética, o ano do crescimento sobrenatural. E quando a gente fala no meio evangélico, no meio cristão de crescimento, as pessoas pensam logo em número de pessoas, número de entradas, enfim. E se eu te disser que Deus está querendo que a gente cresça sobrenaturalmente como cristãos? E se eu te disser que esse crescimento sobrenatural é para acontecer dentro de mim e de você? E se eu te disser que cada cristão aqui dentro, e os que assistem pela internet, se inundarem desses rios, estiverem cheios do Senhor, podem causar uma hecatombe nessa cidade. 12. Jesus não chamou uma multidão. Jesus chamou 12. E esses 12, ainda teve um que saiu, ficaram 11. E esses 11, depois do enchimento no dia de Pentecostes, eles pegaram esse mundo e viraram de cabeça para baixo. O mundo foi dividido em 2 períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. O tempo foi contado de forma diferente. As ações foram feitas de forma diferente. As leis das nações, que antes eram baseadas pela lei de talião, olho por olho, dente por dente, agora as leis das nações passaram a ter princípios cristãos. Quem é da área do direito aqui sabe o que eu estou falando. 12, melhor dizendo 11, cheios do Espírito Santo, transformar essa terra. Meus irmãos, eu creio de todo o coração que o Senhor está preparando um último grande arrebatamento, um último grande avivamento, até que chegue o dia do arrebatamento. Deus está preparando um campo para um grande avivamento, o maior que já se viu nessa terra. E você não pode passar por isso assim de forma desapercebida, sabe? Seguindo nesse mundo como se nada tivesse acontecendo. Esse vírus, essa crise econômica, tudo que está acontecendo, as profecias, as promessas. Não há tempo para sermos cristãos medianos. Não tem mais espaço para isso, acorda, igreja. Não é mais tempo de vivermos mediocremente o evangelho. Eu creio que nos últimos dias há uma polarização. Como assim polarização? Ficará muito evidente quem é ímpio e quem é crente. E se você quiser estar no meio, você não consegue. Ou você decide estar cheio de Deus, ou você vai ter que ir para o lado da iniquidade. Não haverá meio termo. Deus prepara esse período. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência. Foi a época que era questão de luxo. Havia os cristãos, os salvos, os que haviam com Bíblia embaixo do braço, e um ou outro cheio do Espírito Santo que os cristãos iam lá procurar para pedir oração. Foi esse tempo. Hoje Ele quer encher cada um de nós, até transbordar. Os níveis de intimidade com Deus, os níveis, as pessoas dentro da igreja, como eu falei, águas nos tornozelos, no joelho, nos lombos, e águas que cobrem a cabeça, simbolizam 4 tipos de cristãos, os quais seguiram Jesus. E são eles os seguidores, os discípulos, os amigos e os íntimos. E eu provo isso através da palavra no Novo Testamento. 4 tipos de cristãos. Primeiro deles, os seguidores. São aqueles que as águas estão no tornozelo.
Esse tipo de cristão a gente pode ver lá em João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos 24 a 27. Deixa eu te contextualizar, para você entender o que está acontecendo nesse texto. Jesus havia multiplicado os pães e os peixes. Então uma multidão passou a querer seguir. Alguém que pega pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos, e alimenta uma grande multidão, atrai multidões. E multidões de multidões. Por vários motivos. Então essas multidões passaram a seguir. E aí procuraram ele e não acharam, porque ele foi fazer a sua missão do outro lado do mar. E quando eles acharam, eles ainda reclamaram de Jesus. Ainda falaram: ei, nós achamos que o Senhor tinha sumido, mas o Senhor está aqui. Aí então Jesus dá essa resposta para a multidão. Olha o que Jesus fala. No versículo 24, primeiro. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: a verdade é que vocês não estão me procurando porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, lhes colocou o seu selo de aprovação. O primeiro tipo de pessoas que eu quero falar aqui, que está no texto que nós lemos, são os seguidores. São os seguidores. Os seguidores estão no meio da multidão. E na multidão tem de tudo, meu irmão. Na multidão tem os que querem observar para perseguir. Na multidão tem os curiosos. Na multidão tem de tudo. E os seguidores, eles estão no meio da multidão. E o que marca os seguidores é isso que Jesus falou para eles. Vocês não me seguem pelo que eu sou e pelo que eu faço. Vocês me seguem porque vocês querem as bênçãos. Vocês querem ficar de barriga cheia pelos pães e pelos peixes. Vocês me seguem por aquilo que eu posso dar e não por aquilo que eu sou. Meus irmãos, esses são os que as águas estão nos tornozelos. Se você crê em Cristo, se você segue a Cristo, você é salvo. Mas não se contente com a salvação. Não se contente em ser salvo e receber bênção. Ser salvo e receber bênção. Não se contente com isso. O Senhor Jesus exortou esses homens. Exortou essa multidão. Não faça da igreja um supermercado da fé. Sabe como é um supermercado? Supermercado é um lugar que você entra, pega o que você quer, vai ao caixa e vai embora. E aí você não precisa se relacionar com a pessoa que atende no caixa, com a pessoa que arruma as prateleiras. Você não precisa nem ser fiel ao supermercado, você pode ir em outro se você quiser. Você só quer o que você precisa ir embora e alimentar o seu estômago. Esses são os que as águas estão nos tornozelos. Não há tempo para viver nessa terra com água nos tornozelos. Nós não estamos mais nessa fase, igreja. 2020, um vírus para todo lado, promessas, profecias e mais profecias que Jesus está voltando. Crises de todas as espécies. Não queira viver como um seguidor. Queira mais. E o próximo nível, o que está acima dos seguidores são os discípulos. Discípulos já é um nível de profundidade maior do que seguidores. São aqueles que as águas estão nos joelhos. E o joelho fala de muita coisa, né? Joelho fala de oração, de busca por estar mais perto do Senhor. Lá em João, ainda no capítulo 6, na página seguinte, na mesma história,
João 6, nos versículos 66 a 69, olha o que está escrito. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ou seja, os seguidores deixaram de segui-lo. Jesus então perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O discípulo ele já tem um nível de profundidade maior do que o seguidor. Porque o discípulo, primeiro que ele, numa palavra de exortação, numa palavra mais profunda, ele não deixa de seguir Jesus. O seguidor não. O seguidor, ele está na igreja, então ele recebe uma palavra que não lhe agrada, ele sai e vai em outra. O seguidor, ele, por exemplo, acha que pode estar na igreja e pode estar bebendo e pode estar olhando para mulheres na rua com desejo e tudo bem. Então ele recebe uma palavra de exortação na igreja e toca de igreja. Ou então deixa de seguir Jesus. O seguidor é superficial, mas o discípulo não. Jesus, quando exortou, quando pregou cruz para aquela multidão, quando ele falou da cruz, nos versículos seguintes, entre esses versículos que nós lemos agora e o anterior, está Jesus pregando a cruz, dizendo que ele era o pão que desceu do céu e quem não comesse da sua carne e bebesse do seu sangue não tinha pacto com ele. Então aqueles seguidores que queriam só o pão, as bênçãos, e agora ouviram falar de cruz, o abandonaram. E Jesus vira para aqueles 12 que sobraram e disse assim, e vocês? Não vão também não? Jesus era demais, irmãos. Se um pastor de uma grande igreja nesse mundo, de um dia para o outro, vê os seus membros todos saírem, só ficarem 12, muito provavelmente esse pastor vai virar para os que saíram, ei, volta, vocês vão aonde? Jesus virou para os que sobraram e disse, vocês também não vão não? Então Pedro mostrou que ele é mais do que um seguidor. Mostrou qual é a marca do discípulo. Para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna, nós sabemos e cremos que o Senhor é o Cristo. O discípulo é aquele que sabe quem Jesus é. E por saber quem Jesus é, não segue ele somente pelas bênçãos. Segue ele porque quer fazer parte daquilo que ele é. Não queira ser alguém que só recebe a bênção. Queira ser o agente de milagre, o agente da bênção para outras pessoas. Meu irmão, não deseje a bênção por ela só. Deseja ser um agente de bênçãos para outros, e então as bênçãos te seguirão. Aqueles 12 não usufruíram só da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Eles participaram daquele milagre. A Bíblia diz que foram cheios 12 cestos. Por que 12? Por que foram 12 cestos? Um cesto para cada um agente de milagre. Deus quer te fazer um agente de milagre. Jesus disse, muito melhor é dar do que receber. E tem gente querendo só receber. Acorda, igreja! Queira ser um agente de milagre, um discípulo de Jesus. Jesus disse em Mateus 6,33, todo mundo conhece o texto. Não andem ansiosos pelo que há de comer, de vestir. Essas coisas os pagãos buscam. As religiões estão lotadas de gente procurando poder, procurando bênção, procurando... Isso os pagãos buscam. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E então tudo lhe será acrescentado. Os discípulos entenderam isso. Terceiro tipo de pessoas. Primeiro, os seguidores, água nos tornozelos. Qualquer coisa vira as costas e vai embora. Segundo, água nos joelhos. Esses já estão mais firmes, mas há um nível maior de profundidade. Há mais,
que são os amigos. Os amigos de Jesus. Amigos são aqueles que representam a água batendo na cintura. É aquele que já sente a água bater, já foi em praia com água bem gelada, que quando bate na cintura, assim, você dá aquela esticada no corpo, sente arrepiar. A água na cintura, ela já te incomoda mais. Se a praia estiver batendo muito, a água na cintura já começa a querer te puxar. Esses são os amigos de Jesus. Mas pastor, tem diferença? Você falou que os 12 eram os discípulos que viviam com ele. Os amigos então é quem? Dos 12, havia 3. Dos 12 havia 3, que Jesus tratava de forma especial. Lá em Mateus 17, dos versículos 1 ao 9, não precisa a gente ler, o texto é bastante extenso, mas todo mundo conhece essa passagem. É a passagem da transfiguração do monte. Jesus ele já havia feito milagres, Jesus já havia feito muita coisa, estava próximo ali o período da cruz. Então Jesus chama 3 para subir no monte com ele. Pedro, Tiago e João. Então Jesus leva os 3 para o monte, e no monte não cabe muita gente. No monte não cabe a multidão. Ele vai para aquele monte especial, aquele canto especial. E lá, ele abre os seus braços. E ele diz, meus amigos, agora vocês vão ver o que eu revelo para quem é meu amigo. Então Jesus começa a flutuar. Meus irmãos, deixa eu contar uma coisa. O judeu, todo mundo na verdade nessa terra, instintivamente necessita de heróis. Por isso que desenhos animados, filmes de heróis faz tanto sucesso. Sempre fez. Todos precisamos de heróis. O judeu era alguém especial nesse sentido. Porque os heróis dos judeus não eram de mentira. Não eram Batman, Superman, Wolverine. Os heróis judeus eram homens de verdade. Eliseu, Elias, Moisés, Abraão. Homens que fizeram milagres chamados por Deus. Então imagina Pedro e Tiago, João, 3 judeus, que têm na veia, nos seus sangues ali, o sangue de heróis, de homens que fizeram maravilhas. E de repente eles veem Jesus abrir os braços e voar naquele monte. Ele começa a levitar, as suas vestes ficam brancas, o seu rosto resplandece de luz. Uma nuvem começa a cobrir, eu imagino eles falando, meu Deus, o meu herói voa, o meu herói voa, o meu herói brilha. É maior do que a gente imaginava. Imagina os 3 tremendo de medo. De repente aparece Moisés e Elias. Deixa eu dizer o que significa isso. Moisés, ele representa toda a lei de Deus. Elias representa toda a profecia e todos os profetas. E a palavra de Deus diz ali nesse texto de Mateus 17 que havia Moisés e Elias e Jesus no meio. E de repente veio uma nuvem, cobriu Moisés, cobriu Elias, ficou só Jesus e uma voz. E essa voz dizia, esse é meu filho amado, a ele ouvi. O que está acontecendo ali é que Deus o Pai, ele diz, a lei e os profetas se cumprem nele, a ele ouvi. Ele é a graça, ele é a manifestação total. Sejam amigos dele. Ainda assim, aqueles 3 não entenderam. Pedro falou assim, Jesus, quer que a gente faça uma tenda? 3 tendas. Imagina Jesus miserável. Para que 3 tendas? Você é meu amigo. Moisés, Elias, Eliseu, todos eles estarão com vocês no céu eternamente. Aproveita a intimidade comigo. E a esses 3, Deus deu coisas muito especiais. Esses 3 viviam perto de Jesus. Um dia, Jesus estava lá, uma multidão apertando, e veio uma mulher e toca na orla do seu manto, lá nas suas vestes,
dele sai poder, essa mulher fica curada, a mulher do fluxo de sangue. Mas o Senhor passou ali naquela multidão porque ele estava indo na casa de Jairo, porque a sua filha havia estado doente à beira da morte. Então aqueles 3 amigos, sempre do ladinho de Jesus, viram aquela mulher do fluxo de sangue ser curada. De repente Jesus chega na casa de Jairo e dizem assim: parem de incomodar o mestre. Jairo, sua filha morreu. Então Jesus disse: onde ela está? Dentro do quarto. Eu imagino aquelas pessoas, todos discípulos, querendo entrar, todos os 12. Judas, procurando saber se ia haver alguma oferta. Tomé, duvidando, será? Disseram que morreu. Eu imagino aqueles ali entrando, Jesus de repente, opa! Só quero lá dentro comigo. Pedro, Tiago e João. Porque vocês 12 são meus discípulos que eu amo. Mas esses 3 são meus amigos. Então os 3 presenciam aquele milagre daquela menina ressuscitar. Eles 3 presenciam aquilo, e se não bastasse, Jesus depois vai para a cruz. Ele vai para ser preso. Chega ali Judas para atrair os soldados para prendê-lo. Jesus viu que era o momento, então Jesus vai para o Getsemane orar. E ali naquele momento de angústia, naquele momento onde se manifestou de forma mais intensa a humanidade de Jesus, ele como ser humano, ali sofrendo, suando sangue. De repente ele não aguenta sentir aquela dor sozinho na sua carne e ele chama 3. Pedro, Tiago e João. Esses são os amigos. Deixa eu te dizer uma coisa, com todas essas histórias que eu contei. Há coisas que Jesus só vai revelar para quem é amigo. A transfiguração do monte, os outros discípulos só souberam que existiu porque Pedro, Tiago e João contaram. Como foi a ressurreição da filha de Lázaro? Os outros só souberam porque os 3 contaram. Há coisas que Jesus só vai revelar para quem é amigo. Tem gente que fica chamando cristãos que manifestam dons espirituais de crente menino, de irracional, de ignorante. Fazem isso porque não sabem o que é ser amigo de Jesus. Quem é amigo de Jesus recebe uma revelação especial. Vê o que os outros não veem. Experimenta o que os outros não experimentam. Normal. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Presta atenção nisso aqui, igreja. A sua atitude determinará a sua altitude. Viva sem atitudes e você vai virar com o pé no solo. Viva com atitudes para ser amigo de Jesus. E seu pé estará sobre as nuvens. Pastor, tem mais? Tem. Tem mais. Vou relembrar você. Todos são salvos. Todos são salvos. Os seguidores que creem em Cristo estão salvos. Porque a salvação não é pelas obras, é pela graça mediante a fé. Os seguidores estão salvos. Os discípulos estão salvos. Os amigos estão salvos. Mas existe um outro nível, que é o que Deus quer nos colocar nessa noite. De sermos íntimos de Deus. Isso é mais do que ser amigo. João capítulo 13. Versículos de 21 a 26. João 13, de 21 a 26. Deixa eu dizer o que está acontecendo aqui. Nesse texto, Jesus está na última ceia.
Então ele anuncia que um iria o trair. Imagina um anúncio desse. Jesus ele pregava muitas parábolas. Então acredito que muitos acharam que era mais uma parábola, que não era literal o que ele estava falando. Eu imagino outros ficaram se perguntando, mas não deram muita bola. Porque imagina falar isso. Um de vocês vai me trair. Talvez outros deveriam ter pensado que era um nível de traição branda. Ah, vai contar uma mentirinha para ele. Ah, vai. Mas aí os 3 amigos se incomodaram. Porque sendo amigos, eles conhecem a Jesus como outros não conhecem. Então vamos para o texto para a gente entender então. Versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes certamente que um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber quem era que ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. Dos 3 amigos, 2 se manifestaram quando Jesus anunciou que um ia trair. O primeiro, sempre ele, o impetuoso, Pedro. Pedro ficou incomodado com aquilo. Só que Pedro estava próximo de Jesus, mas não tão perto. Tinha um que ouvia as batidas do coração de Jesus, que reclinava no peito dele, João, o íntimo. Então Pedro teve que perguntar para João: João, ei João, pergunta para ele quem é. Você está aí pertinho. Você está aí com a cabeça no peito dele. Pergunta quem é. Então, Jesus, quem é? Ô João, é quem eu der esse pedaço de pão molhado. Por que os outros não ouviram? Por que os outros não ouviram essa conversa? Porque ele estava tão pertinho que os outros não conseguem ouvir. Esse é um íntimo. Esse é o que as águas estão cobrindo a cabeça. Esses são aqueles que não pisam mais no solo. Esses são aqueles a quem Jesus revela de uma forma tão especial que fala só com ele e os outros não ouvem. Esse é o nível de intimidade que o Senhor quer te colocar nessa noite. É isso que Deus quer fazer. Deus nos quer colocar num nível de intimidade profunda, coberto pelas águas, inundado pelas águas, ouvindo as batidas do coração dele, se apaixonar pelo que ele é apaixonado, odiar o que ele odeia, caminhar como ele caminhou, ter a visão que ele teve, procurar ter o caráter dele, ser um com ele, como João estava sendo um com ele. É isso que Deus quer de mim e de você, igreja. É isso. É isso. Não estamos mais em tempo de religião. Não estamos mais em tempo de só liturgias e dogmas. Nós precisamos de uma intimidade com Jesus. E olha o que Jesus concede para quem é íntimo dele. Deixa eu te falar rapidamente sobre João. Olha o que Jesus prepara para o íntimo. Primeiro, tem revelações especiais. O livro de Apocalipse, que são as promessas de Deus cumpridas por último, foi revelada a quem? A João. Outra coisa que Jesus faz com o íntimo vê Jesus como ninguém vê. Lembra? Quando João iniciou tendo a visão do Apocalipse, quem aparece para ele? O íntimo dele, Jesus. E dessa vez esse íntimo estava bonito. Não estava daquele jeito como ele viu na cruz pregado.
E também não estava depois com o corpo glorificado e ressurreto. Estava mais do que isso. João descreve como ninguém viu. Olhos como chama de fogo, cabelo branco como a neve, os seus pés reluzentes, o seu rosto brilhava, a sua voz não era aquela voz mais agoniada que dizia: Deus meu, por que me desampararaste? Não, a voz dele era como de muitas águas, da sua boca uma espada afiada, na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Uma capa. Essa visão os íntimos têm. A forma como você vê Jesus determina o poder da ação dele na sua vida. Se você crê que Jesus, você que me ouve, se você crê que Jesus é alguém que está numa cruz, com cara de coitado, que você deve ficar contemplando, quase que como sentindo pena dele. Quase como que se você tivesse que orar por ele. Vai ser esse o poder que ele vai ter sobre você. Mas se o seu Jesus, no nível de intimidade que você tiver com ele, você tiver a revelação desse Jesus que João teve, esse vai ser o Jesus da sua vida. O Todo-Poderoso, como ele disse para João: Ei João, não tenha medo, eu sou o Alfa e o Ômega. Outra coisa que Jesus reserva para os íntimos: o íntimo causa ciúmes, não tem jeito, irmãos. O íntimo causa ciúmes. Lá em João 21, depois de Jesus voltar ressurreto, Jesus foi curar Pedro, porque Pedro havia negado ele 3 vezes. E Pedro era um amigo. Então Jesus foi ali ter um particular com Pedro para curar ele. Pedro negou Jesus 3 vezes, então Jesus fez Pedro repetir 3 vezes que ele o amava. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas, lidera esse grupo. Você tem um perfil do líder. E depois que havia curado Pedro, Pedro vira. Isso é muito interessante, meus irmãos. Porque Pedro sabia que tinha um com um nível de intimidade com Jesus maior do que ele. Então, quando Pedro ouviu Jesus dizer assim: apacenta as minhas ovelhas, Pedro virou para Jesus, apontou para João e disse assim, está lá em João 21, depois você confere. Pedro vira aponta para João e diz assim: Jesus, mas o que será dele? E Jesus responde, Jesus sente aquele ciúme. E Jesus responde: e se eu quiser que ele nem morra? O que você tem a ver com isso? Jesus poderia ser um pouco mais profundo e dizer: ele é meu íntimo, Pedro. Pedro, você é meu amigão, mas ele é meu íntimo. O que eu tenho para ele é diferente. Outra coisa que Jesus reserva para os íntimos: tem o seu caráter transformado. Certa vez, João havia sido mandado junto com Tiago para uma missão evangelística lá em Samaria. Ninguém quis ouvir. Então eles voltaram para Jesus e falaram: Jesus, quer que a gente ore e caia fogo do céu e consuma aqueles ímpios malditos? Jesus: calma, João, calma, João. Não é assim, não. Depois de um período de intimidade com Jesus, depois de conhecer Jesus intimamente, dia a dia, olha o que acontece com o caráter de João. 1 João, capítulo 2, versículos 1. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, saibam que tem um advogado justo à direita de Pai. Aos íntimos, Jesus dá a transformação de caráter. E eu estou todo arrepiado porque o Senhor está me falando que pessoas nessa noite estão com seus caráteres sendo transformados. Gente aqui que mentia não vai mentir mais a partir de hoje. Gente aqui que furtava não furtará mais. Gente aqui que tinha desvios de caráter não terá mais. Outra coisa que Jesus dá para os íntimos: recebe um tratamento único. Todos eram discípulos, mas João não era chamado de discípulo.
nem chamado de João. Ele era chamado daquele a quem Jesus amava. Meus irmãos, queira esse título. Queira que alguém olhe para você e fale assim: olha, a quem Jesus ama. Olha aquele a quem Jesus ama. Olha como ele é abençoado. Olha como ele se parece com Jesus. Olha como ela aparece com Jesus. Outra bênção que Jesus dá para os íntimos. Recebe a responsabilidade de cuidar do que é mais precioso para Jesus. João 19, Jesus está na cruz, versículo 26 e 27. Ele já está para entregar o seu espírito. Então chega a sua mãe, Maria, aquela mulher que o amamentou, que cuidou dele, que manifestou carinho humano para ele. O amor mais parecido com o amor de Deus, o amor de mãe. E aquela mulher, Maria, que Jesus amava tanto, 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 chorando ao ver o seu filho jovem, com 33 anos de idade, sangrando numa cruz. Ainda que ela soubesse a profecia, ainda que ela soubesse o que ia acontecer, imagina um coração de uma mãe, um filho que nunca pecou, e ela lá triste, triste. E quem está do lado dela, consolando a mãe de Jesus? O íntimo, João. Então Jesus olha para João e fala assim: filho, aí está a sua mãe. Olha para ela e diz: mulher, aí está seu filho. Jesus deu para o seu íntimo cuidar do que era mais precioso para ele, a sua mãezinha. Se você for íntimo de Jesus, ele vai confiar a você o que é mais precioso para ele nesses dias. Outra bênção que Jesus dá para os íntimos tem um final especial. Eu me amarro nisso aqui. Porque todos foram martirizados de formas terríveis. Pedro, por exemplo, crucificado de cabeça para baixo. João, ele não foi martirizado. Mas por quê? A Bíblia não conta, mas a história, havia um historiador chamado Flávio Josefo, que contou as histórias do período de Jesus. Ele disse que os imperadores da época queriam matar João de qualquer jeito, só que tinha um problema: o homem não morria. Por fim, Flávio Josefo conta que fizeram um tonel cheio de óleo fervendo. Óleo fervendo, chegava a borbulhar. Agora ele vai morrer. Não, agora não tem jeito. Agora ele morre. Então pegam João e jogam João dentro do tonel de óleo fervendo. Sabe o que acontece, meus irmãos? A primeira sessão de bronzeamento artificial da história. João sai inteirinho. Eu imagino João, isso aí sou eu, tá aqui na minha imaginação fértil, desafiando o imperador: ô imperador, entra aqui, tá uma delícia. Esse é o fim que o Senhor reserva para os íntimos. Sabe como terminou mesmo a vida de João? Na ilha de Patmos, vendo Jesus como ele é, vendo a manifestação da glória, o novo céu e nova terra. Então ele viu lá a Nova Jerusalém dada aos cristãos, ele viu a multidão de anjos, de crentes vestidos de branco, ele viu aquelas ruas de ouro, ele viu aquilo tudo, e depois viu Jesus virando para ele e disse: ei João, meu íntimo, vem para cá. É isso que Jesus tem reservado para mim e para você. A equipe de louvor pode subir, por favor, senão eu vou pregar aqui até amanhã, irmão, se eu não estou me aguentando. Eu estou falando coisa que eu não preparei nada aqui. Se deixar, eu vou embora, tá, pastor? A equipe de louvor tem que subir, temos que ceiar ainda. Deixa eu terminar te contando de outra forma essa revelação de Ezequiel 47, que nós lemos no início. Lembra? Água sobre os tornozelos, água sobre os joelhos, água sobre a cintura e água que o cobre. Primeira revelação especial desse texto de Ezequiel. Foi Jesus quem chamou Ezequiel para entrar no rio. Eu e você chegamos nesse nível de intimidade com Jesus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos chama, é Ele que nos chama para esse rio, não é o pastor que está te chamando.
É Ele que te chama para entrar na profundidade com Ele. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto de Ezequiel. Enquanto mais fundo estava o rio, maior é a correnteza. Quem já foi em rio sabe o que eu estou falando. Quanto mais fundo aumenta a correnteza, meu irmão, quando você está com água no tornozelo, você pode voltar a hora que você quer. A água não te incomoda se estiver muito gelada. Você vive num nível de conforto. Se a água bate no joelho, ela já começa a te incomodar. Já começa a querer te derrubar, mas você ainda pode se decidir em virar as costas e voltar. Se a água bate na cintura, você já sente ela gelada, já se arrepia. Ela já passa a ser uma contigo. Já fica mais difícil de você voltar. A correnteza começa a te convidar para te derrubar. Mas ainda assim, você consegue ficar com seus pés no chão. Mas se as águas te cobrem, essa correnteza te puxa. Você não se controla mais. O controle da sua vida sai das suas mãos e vão para o rio. O controle da sua vida passa a ser dominada pelo rio. E esse rio te leva. E esse rio te toma. E esse rio te cobre. E nesse texto de Ezequiel, sabe como ele termina? Dizendo que o anjo chama Ezequiel para ir até a margem de volta. E olha e diz assim: Ezequiel, o que você está vendo na margem? Ele diz: eu vejo árvores. Meus irmãos, árvores na Bíblia, próximas de rio, simbolizam pessoas que dão fruto. Lembra Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite, porque será como o quê? Como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujo fruto dá na estação certa, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Árvores em beira de rio simbolizam pessoas que dão fruto, pessoas com vida. Eu não sei se você entendeu o mistério. Mas se Deus quer te fazer íntimo, quer fazer você um com o rio. E por onde esse rio passar, haverá cura. Por onde o rio passar, dará frutos. E esse rio está em você. Porque Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva. Fique em pé no seu lugar. Senhor, agora Deus, agora, sem mais tardar agora, faz fluir rios de dentro dessa pessoa que ouviu essa palavra e o coração ardeu. Faz fluir rio agora, 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 Senhor. Agora, Deus, agora, Senhor, faz fluir esses rios. Faça brotar esses rios até transbordar, Deus. Até transbordar, Senhor. Pessoas que entraram aqui buscando uma bênção e vão sair daqui com o rio cobrindo. Pessoas que chegaram aqui tristes e nem quiseram vir. Vieram, nem sabem porquê, vieram arrastados. E sairão aqui com o rio fluindo de dentro delas. Senhor, faz jorrar esses rios de dentro de cada um aqui nessa noite. Faz jorrar esses rios, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui e precisam se reconciliar contigo, Deus, faça os que tenham entrado aqui buscando uma reconciliação e saiam com muito mais do que isso. Saiam com águas cobrindo suas cabeças. Faça, Senhor, que esses rios não controle, que esses rios façam com que ninguém mais se controle aqui. Que não haja mais controle da vida de ninguém para a sua própria vida. Mas que esse rio controle a vida de cada um aqui. Deus abençoe cada um aqui presente com o fluir dos teus rios, com a profundidade das tuas águas. E assim nós oramos, gratos, no nome de Jesus. Amém e amém.